vamos falar de um problema bem geral, porque ele se aplica tanto à mecânica quântica, quanto ao problema de se determinar os momentos principais de inércia e também, como acabamos de ver, no caso de N osciladores acoplados. O que eu vou falar aqui é apenas do método geral para se diagonalizar uma matriz. O que significa diagonalizar uma matriz? Eu tenho aqui uma matriz M e essa matriz tem N ao quadrado elementos de matriz, porque é uma matriz N por N. Os elementos de matriz desta matriz M, índice IJ, vamos chamar de MIJ. De forma que MIJ, escrito assim, é um elemento de matriz da matriz M. O que a gente gostaria de fazer é o seguinte, é transformar essa matriz. Vamos explicar o que é uma transformação de uma matriz. Quer dizer, eu quero começar com essa matriz e terminar com uma outra matriz mediante uma transformação. Vamos chamar a matriz transformada de matriz M'. Ora, em geral, nós estamos considerando transformações tais que essa matriz M' possa ser escrita como uma matriz S transposta vezes M vezes S. Essa transformação tem o nome de transformação de semelhança. E nós vamos considerar matrizes tais que S transposto é igual a S a menos 1. Ou seja, se eu considerar a matriz transposta da matriz S, a matriz transposta de uma matriz tem, então, a matriz transposta de uma matriz, ela é tal que os elementos de matriz IJ sejam iguais a SJI. Né? Então, essa é a matriz transposta da matriz S. Se a matriz S tem elementos de matriz JI, então o elemento de matriz IJ da transposta é igual a SJI. Aqui eu tenho IJ e aqui é JI. Essa é a coisa importante. Né? Esse tipo de transformação, então, é uma transformação de semelhança e ela, no fundo, nos coloca o problema de determinar esta matriz, né, S, de tal forma que essa transformação que vai de M para M' me leve a uma matriz de tal maneira que essa matriz seja uma matriz diagonal. Ou seja, M' e J é igual a, por exemplo, MJ ou MI vezes delta IJ. Ou seja, essa matriz M',
ela tem elementos de matriz só na diagonal. Então, aqui eu tenho M1, 0, M2, M3, Mn e 0. Ou seja, eu, mediante esta transformação da matriz, eu consegui transformar uma matriz que não era uma matriz diagonal numa matriz diagonal. Isso é sempre possível fazer. O problema é determinar quem é S. Quem é essa matriz que efetua essa transformação? Bom, existe um método, né, para se determinar quem é essa matriz, que implementa essa transformação. É claro que, uma vez descoberta essa matriz, né, eu posso determinar os elementos da diagonal. Mas é engraçado, porque a gente começa, na realidade, a determinar quais são estes elementos de matriz da diagonal. Então, qual é a solução do problema? Quando essa matriz está sob a forma de uma matriz diagonal, então é claro que se ela for aplicada a um vetor, né, vamos chamar assim, né, um vetor V, e se esse vetor V, por exemplo, só tiver o primeiro elemento, né, então M' é igual, digamos, a M1 vezes V. Essa é uma característica da matriz diagonal, né? Portanto, o que eu devo começar procurando é uma equação chamada de equação de autovalores, de tal forma a que eu escreva aqui um vetor, digamos, constante, igual a, vamos, num abuso de linguagem praticamente, né, vamos chamar esses valores aqui de M, para não confundir com massa, né? M vezes V. Ou seja, eu preciso determinar, tudo começa com essa equação aqui, conhecida como equação de autovalores. Esses vetores aqui são conhecidos como autovetores. Ora, passando para cá, eu tenho aqui M menos M vezes a matriz unidade vezes V, vezes V. V é uma matriz coluna que escrevemos como V1, V2, V índice N. Né? De forma que, agora, para que eu tenha soluções diferentes da solução trivial, que é V igual a 0, eu tenho a seguinte condição: determinante de M menos M vezes 1, ou seja, determinante dessa matriz deve ser igual a 0. Ora, isto me leva a um polinômio, né? A um polinômio para que eu possa determinar m's. Então, a pergunta é, quem são esses m's? Ora, esses m's, né, por enquanto está m aqui, mas
eu vou encontrar, a partir dessa equação, eu tenho uma equação envolvendo um polinômio de grau n, em termos dessa grandeza m aqui, e eu vou ter que encontrar as raízes de um polinômio de grau m. Estas raízes nós vamos chamar de m1, m2, m3 e mn. Pronto. Este método é um método muito rápido para eu determinar os elementos dessa matriz diagonal. M1, a primeira raiz do polinômio. M2, a segunda raiz desse polinômio. M3, Mn. Eu tenho, portanto, N, usualmente conhecidos como autovalores da matriz. Na realidade, eu tenho aqui uma forma de determinar os elementos da diagonal, de forma que fica mais fácil encontrar os elementos de matriz da matriz diagonal do que encontrar a matriz S, que faz essa transformação. Mas eu posso também determinar aquela matriz S. Porque agora, para cada valor de M, eu substituo aqui, então, por exemplo, M menos M1, veja, porque M1 é uma raiz desse polinômio. M menos M1 vezes 1. Agora vamos chamar isso aqui, então, de V. E vamos chamar este V aqui de V1. É igual a zero. Isto vai me levar a uma determinação do que nós chamamos aqui de autovetores. Esse aqui é um autovetor. É solução desta equação para m igual a m1, uma das raízes deste polinômio. Ora, uma vez obtido este V1, eu posso introduzir um versor E1, e esse versor E1, ele é igual a este vetor V1 dividido pelo módulo dele, V1, V1. Ora, posso ir agora em frente, né, e substituir aqui M pequeno igual a M2. Obtenho uma segunda equação, M menos M2 vezes 1, vezes a matriz 1, né, vezes agora V2. V2, vou obter, a partir daqui, um segundo versor, E1 igual a V2 sobre o módulo de V2, V2, V2. Isto para E2. Tem um segundo. Tem um terceiro. Eu tenho, portanto, N versores E índice N. E índice N é igual a Vn dividido por Vn. Ora, tendo esses versores, eu posso agora introduzir
a matriz S, e aí eu tenho duas formas de fazer, porque a questão é se eu tenho S ou S transposto. Então eu tenho, por exemplo, S igual a E1, uma matriz construída de tal maneira que aqui eu coloque E1, aqui eu coloque o E2 e, finalmente, o E índice N. Mas a matriz transposta, eu posso escrevê-la de um outro jeito, né? Porque S transposta, né, é simplesmente troco linhas, né, por colunas, e, portanto, eu poderia colocar aqui, talvez até seja melhor fazer assim, né? Isso, vamos fazer assim. Né? Eu posso também considerar aqui a matriz transposta dessa e colocar, portanto, aqui os não estes aqui, mas eu posso colocar estes aqui. Temos, portanto, aqui um método. Neste caso, que eu troco linhas por colunas, eu acho melhor, então, a gente introduzir essa notação E1, E2, E, N. Muito bem. Então, eu tenho duas formas de construir essa matriz, né? Deste jeito e deste jeito. Ou seja, uma vez determinados estes versores, né, eu construo a matriz S utilizando esses versores, ou eles próprios ou os transpostos, né? O fato é que essa técnica me permite determinar como primeiro passo os elementos de matriz da matriz diagonal. Ou seja, se você não está interessado em saber qual é a matriz que diagonaliza, eu já posso dar a resposta para você em relação aos elementos da diagonal da matriz depois de diagonalizada. Então, às vezes, encontrar os autovalores é mais fácil, em geral, é mais fácil do que determinar os autovalores e, a partir deles, determinar os autovetores.